Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos fechar esse primeiro módulo com o capítulo Ensinar é uma especificidade humana. Lembrando que esse é o capítulo 3 do livro que nós estamos discutindo, né, Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa. Nós já discutimos o capítulo 1, Não há docência sem discência. Já discutimos o capítulo 2, lembrando, em 2 aulas. Ensinar não é transferir conhecimento. E agora vamos para o capítulo 3. Ensinar é uma especificidade humana. E esse título, a gente precisa questioná-lo, né? A gente precisa problematizar ele. Veja, ensinar é uma especificidade humana. Isso quer dizer que o ensinar, ou aprender, ou saber que ensina, ou saber que aprende, é uma característica essencialmente dos seres humanos. Nós somos os únicos seres que sabemos, que aprendemos e sabemos que ensinamos, né? Por isso, esse título, ensinar, é uma especificidade humana, né? E Paulo Freire traz esse texto especificamente para, através dele, nós começarmos a repensar os caminhos que nós seguimos enquanto mediadores de conhecimento, quando se trata de professores, mas ele traz um cunho filosófico também. Porque ele faz questionamentos como, por exemplo, como é que a curiosidade, como a gente pode incentivar a curiosidade, ou como essa curiosidade cresce? Qual é o papel da escola, ou o nosso papel, enquanto professor, na construção da autonomia do estudante, né? Como, sabendo que eu ensino, sabendo que o meu estudante aprende, qual o limite entre liberdade e deixar fazer, né? Então, qual é o limite desta liberdade sem que eu exerça um papel autoritário? Como eu posso mediar, sabendo que o meu papel é estimular a liberdade, mas não ter práticas autoritárias? Então, são questionamentos que vão nos levar a repensar essas práticas que a gente exerce como cidadãos e como professores também, né? E aí, bom, introduzindo, né, esse capítulo, ele vai trazer questionamentos sobre a curiosidade, sobre a importância do professor ser um professor seguro, que estude, que domine o conhecimento, porque ele diz que a curiosidade, ela se assenta na segurança do conhecimento, né? Então, se a gente domina o conhecimento, a gente não vai porque exercer o autoritarismo, ele vai falar isso ao longo do texto, a gente vai discutir mais à frente, né? E é através justamente desse domínio conceitual que a gente vai superar essas práticas que não alimentam a curiosidade do sujeito, né? Fazendo com que as práticas autoritárias deem lugar à autoridade do saber. Então, é um outro caminho, é uma outra proposta que Paulo Freire traz. E aí, bom, para o tópico 1, ele traz o seguinte: ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade. Então, nesse tópico, o carro-chefe é a ideia de que o professor precisa ter competência profissional docente. Ou seja, ele precisa estudar, ele precisa se dedicar, ele precisa se apaixonar por aquilo que ele ensina, né? Ele precisa estudar com afinco, ele precisa estudar com vigor, né? Então, a autoridade do conhecimento, ela precisa se sobressair ao autoritarismo das práticas, né? A gente, né, nessa ideia de que vamos estudar para compreender o conteúdo, né, ter essa autoridade do saber, ela vai ser esmerada, ela vai ser trabalhada, ela vai ser polida de tal forma que nós vamos estimular o alvoroço nos estudantes, né? Então, esse domínio conceitual que a gente vai precisar ter, ele não vai se abalar com esse alvoroço, ele não vai se abalar com os questionamentos, pelo contrário, ele se alimenta disso, né? Ele precisa
ser um ensino disciplinado, obviamente, porque a gente precisa focar, a gente precisa ter um alinhamento, um caminho a ser seguido, um planejamento que vai justamente nos ajudar a não fugir do que a gente quer. Mas isso não quer dizer que a gente precise ser autoritário, mas isso quer dizer que esse caminho traçado vai exatamente ajudar o estudante e nos ajudar a rechaçar todas as práticas de estagnação, porque muitas vezes é nesse sentido que os nossos estudantes são submetidos, né, a estar numa determinada condição e achar que aquela condição ela é para a vida toda, né? Então, a autoridade do saber precisa ser esmerada. Veja como eu coloquei. Inclusive, vocês têm acesso a esse texto que eu fiz. A autoridade do saber precisa ser esmerada a tal ponto que se transforme em ensinar numa perspectiva democrática, que verá no alvoroço dos inquietos e na disciplina que rechaça a estagnação a responsabilidade de reconhecer o outro, no outro, né, alguém com potencial humano. Isso é o que vai caracterizar a generosidade e a decência que precisamos manter nas práticas da educação pública e privada. Então, ao ponto em que eu estudo com afinco, eu me preparo, eu produzo um bom planejamento, eu também abro a possibilidade de, durante a minha aula, eu reconhecer naquele estudante um potencial humano. Eu reconhecer que aquele estudante, ele é um prodígio. Ele tem possibilidade de ampliar suas reflexões, né? E isso é exatamente o que ele diz também, que caracteriza a nossa generosidade, né? A decência, porque Paulo Freire diz muito isso, que nós, enquanto professores, precisamos alimentar a decência, né? Não há professor sem decência, e isso precisa ser marcado. Ele fala muito sobre isso. Então, essa generosidade e essa decência, são elas que vão nos dar características humanas, né? Como pessoas humanas, né? A humanidade, eu não falo em termos de grupo populacional, mas falo em termos de conduta, uma conduta humana, né? É a decência, é a responsabilidade, é a ideia de docência democrática, um professor democrático que vai caracterizar a humanidade desse sujeito, né? Inclusive, ele diz o seguinte, ó, lá na página 96, ele vai dizer, ó, me movo como educador porque primeiro me movo como gente. Então, eu preciso ser gente, eu preciso ser humano, né? Não adianta eu saber pedagogia, eu saber biologia, eu saber astronomia, se eu não compreendo que eu sou um sujeito em formação, que eu sou uma pessoa ignorante, né, no aspecto de não conhecer de todas as coisas e de não reconhecer que eu posso sempre dar o meu melhor. Então, tudo que eu fiz hoje, amanhã, ele pode ser melhorado, né? Então, esse tópico traz muito essa ideia, né, de que a gente precisa reconhecer o nosso papel enquanto constituição de um ensino humano. E aí, na sequência, ele vai para o 3.2. Ensinar exige comprometimento. E aí, nesse tópico é bem bacana, porque ele compara um ensino à chuva. Você está com alguém e começar a chover, e você está sem nenhum aparato de proteção. E aí, como é que eu estou na chuva? Eu estou com o meu aluno na chuva, eu estou com o meu estudante, o meu educando, e eu não me molho. Como eu estou junto com ele naquele processo e não me envolvo, né? Então, como entrar na chuva? Como é que eu vou entrar na chuva junto com o aluno e não me molhar? Como é que eu vou entrar na chuva e não me envolver? E não mostrar a pessoa que eu sou?
e não apresentar para esse estudante as minhas crenças, as possibilidades que eu acredito, o caminho que eu quero seguir, né? Se eu fizer isso, primeiro que eu não tô efetivamente construindo um processo educativo, porque não existe esse tipo de ensino. Não existe um ensino descompromissado. Né? Eu não consigo ser professor sem mostrar o meu compromisso com o meu aluno. Né? Então, assim, toda prática exercida pelo professor, ela precisa tomar partido. É aí que, por exemplo, nós temos uma problemática que, no meu entender, não é tão grande assim, né? Mas hoje a gente tem pseudo-intelectuais que acham que é possível fazer educação sem essa calorosa defesa pela democracia, pela igualdade social, contra as injustiças. A minha leitura é que eu não consigo fazer o processo educativo sem esse comprometimento, porque para mim é um compromisso que eu tenho como pessoa, né? Então, para mim não existe. E aí, bom, nós não podemos esquecer o que nós já temos falando, já estamos falando em outras aulas, que é a ideia do compromisso com o referencial que esse estudante vai ter. Não esqueçamos que muitas vezes esse estudante não tem referência intelectual, referência moral, referência afetiva. E nós acabamos, ainda que sem querer, assumindo essa referência, né? Mas precisamos ter consciência disso. Não assumimos querendo, mas temos consciência de que somos isso, né? Então, não existe ensino isento. Não existe ensino que eu não apresente para vocês o que eu acredito. Se eu estou aqui, propus um curso, né, sobre Paulo Freire. Então, é óbvio que eu acredito no que Paulo Freire apresenta. Então, eu estou dizendo a vocês quais são as minhas crenças. Qual é o caminho para a educação que eu acredito, né? Então, não há esse ensino isento. Também porque não há reflexão na isenção. Se eu estou dizendo que o meu aluno precisa refletir sobre as questões sociais, se eu estou dizendo que o meu aluno precisa refletir sobre as questões econômicas, se eu estou dizendo que a escola ou o processo de ensino ela não está alheio às questões, às demais questões que a sociedade vive, isso é um imperativo para uma opção. É um imperativo para que eu esteja aqui de forma desnudada, trazendo os meus valores, a minha leitura de mundo, né? Aquilo que eu opto, a minha verdade e a minha justiça. Portanto, ensinar exige o compromisso com a reflexão e com a opção que eu dou ao estudante. Os caminhos que eu apresento a ele. As crenças que eu trago. E escutem, eu não estou afirmando que as minhas crenças, elas são únicas, que elas são a verdade absoluta, que elas são o único caminho, mas elas são algum caminho. E não existe ensino sem a apresentação desses caminhos. Por isso que eu preciso ter consciência dessa ideia de comprometimento, né? E aí, quando eu compreendo, né, que eu estou apresentando minha leitura de mundo, eu estou dizendo qual é a minha verdade, eu estou apresentando o caminho que eu acredito, eu também, como professora, acredito que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Se eu acredito que o meu processo de ensino, ele é capaz de
oferecer possibilidades ao estudante de reflexão, eu estou dizendo que eu estou fazendo intervenção. Então, o processo educativo que eu estou mediando é uma intervenção no mundo. E é isso que Paulo Freire traz no tópico 3.3, né? Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. E aí, vejam, precisamos entender que o processo educativo, a partir desse caminho que eu estou apresentando a vocês, ele é um caminho, né? Mas ele não existe sozinho. Existem caminhos diferentes, como eu falei. E Paulo Freire destaca 2 caminhos especificamente, que para ele, o processo educativo sofre com um esforço duplo. De um lado, é a ideia de que a sociedade ou a escola ela é um instrumento de reprodução, e aí a gente vai discutir um pouco sobre isso, ou o processo educativo ele é um instrumento de desvelamento. O que seria o processo de reprodução e o que seria o processo de desvelamento? Grosso modo, porque a gente não tem como aprofundar aqui, porque é uma temática muito delicada, e que exigiria muito tempo para a gente discutir, a ideia de que o processo educativo é um instrumento de reprodução seria a reprodução de ideologias dominantes. Seria a reprodução de uma sociedade desigual, onde, por exemplo, as pessoas que têm capital, que têm dinheiro, têm as possibilidades de ter as melhores escolas, e as pessoas com menos dinheiro teriam acesso a escolas de menor qualidade. E isso também implica na reprodução de outras lógicas sociais, né? Como se você tem acesso às melhores escolas, a tendência é que você tenha acesso às melhores oportunidades. É que você passe mais tempo no processo de escolarização. Enquanto na escola pública ou na escola para a classe trabalhadora, isso não aconteceria. Então, há constantemente esse embate entre a perspectiva de reprodução das ideologias dominantes e a perspectiva do desvelamento. Quando nós falamos da perspectiva do desvelamento, é essa briga social que a gente encampa, né? A gente que tem posicionamentos progressistas e que, de certa forma, acredita na possibilidade da gente reduzir essas diferenças sociais. E aí, quando a gente fala, né, de uma perspectiva de desvelamento, é essa ideia de apresentar ao estudante que nós temos uma sociedade desigual, nós temos injustiças sociais e que elas precisam ser superadas através de mecanismos múltiplos, seja de intervenção na política, né, seja a partir de políticas públicas, né, e seja no processo educativo. E aí, nós não podemos negar esses caminhos, ou o caráter tanto de reprodução como de desvelamento que a escola apresenta, né? Quando a gente fala, por exemplo, na escola como esse instrumento de reprodução das ideologias dominantes, que é o que como Paulo Freire vai chamar, ele também trata dessa perspectiva como se fosse uma ideia de imobilização das pessoas ou dos trabalhadores em geral, né? Ou da sociedade de modo geral, né? Ou de ocultação das problemáticas que nos atingem frontalmente, né? Inclusive ele traz o exemplo dessa famigerada educação para o capital, educação para o mercado, né? Eu também acho muito perigoso alguns termos que a gente escuta muito atualmente, como empreendedorismo, né, no processo educativo. Então a gente precisa ter cuidado quando esse tipo de termo aparece nas nossas práticas, porque muitas vezes eles podem estar velando uma educação justamente para manter as pessoas nos lugares sociais que elas estão, né?
Então, produzir uma educação que seja precarizada e que alimente a perspectiva capitalista de que as pessoas precisam ser exploradas. Então, se eu ofereço um processo educativo de baixa qualidade, eu vou ter mão de obra barata no futuro. E aí eu continuo alimentando essa roda do capitalismo, ou neoliberal, na verdade. Não vou falar nem do capitalismo, mas vou falar neoliberal, né? Porque o capitalismo está aí, mas a gente tem uma famigerada lógica neoliberal. E aí, essa lógica neoliberal, exatamente que propaga a ideia da possibilidade de uma educação neutra. Justamente porque quem defende as ideias neoliberais não quer que as pessoas pensem. Eles não querem que as pessoas problematizem, não querem que as pessoas tomem consciência, né? Não querem que as pessoas compreendam os condicionantes do seu contexto. Por isso que para esse grupo há essa defesa de uma educação neutra, quando na verdade a gente compreende que não é possível essa educação ser neutra, porque até quando eu digo que ela precisa ser neutra, eu já estou tomando um partido. Eu já estou defendendo um tipo de ideia, né? Então, na verdade, quando eu defendo o discurso da educação neutra, eu estou esvaziando a educação de humanidade. Porque, veja, eu não consigo ser professora, como eu já disse, sem demonstrar as minhas crenças, os caminhos que eu acredito, né? E eu não consigo ser professora vomitando apenas conteúdos. Porque eu preciso sempre dar exemplos na vida prática do meu estudante. Eu faço escolhas, no momento que eu faço escolha, que eu faço meu planejamento, que eu escolho o material didático, eu já estou tomando partido. Eu já estou dizendo quais são as minhas preferências. Então, não existe educação neutra. A educação neutra é uma falácia neoliberal, né? E, bom, além disso, quando eu defendo essa suposta ideia de que há uma educação neutra, eu também estou defendendo o fatalismo, né, da não possibilidade de mudança. Eu estou defendendo o fatalismo, estou defendendo a ideia de que tudo está dado, que o destino está aí, que não há possibilidade de alterar e que a gente tem que viver como as coisas são. E isso é muito perigoso, principalmente para a gente que trabalha em educação, né? Gente que trabalha com vidas, com discussão a todo tempo. Então, nesse sentido, Paulo Freire vem nos dizer que é o seguinte, ó, não há educação neutra, não há educação de transmissão, né? Quando eu falo que a educação ela não é neutra, ou quando eu defendo que ela deveria ser neutra, eu estou dizendo que o meu estudante eu vou transmitir apenas conteúdos para ele, porque as discussões elas não vão existir, né? Então não existe. Mas Paulo Freire diz que esse tipo de educação não existe, né? E que a gente precisa combater esse tipo de perspectiva, independente do meu posicionamento político. Então, veja, eu posso ser um educador progressista, eu posso ser um educador conservador, mas eu jamais posso defender uma educação sem decência, porque eu negligenciar a problematização da realidade para o meu estudante, eu estou agindo sem decência, sem honestidade, sem comprometimento com aquele estudante. Então, nesse sentido, Paulo Freire está apontando para a necessidade de nós defendermos uma educação problematizadora. Porque, na verdade, é isso que ela é e que ela precisa ser. Não existe educação neutra. E nós precisamos defender uma educação que seja problematizadora, independente da nossa perspectiva política. Na sequência, ele vai trazer um confronto que eu particularmente gosto muito, que é o confronto com a liberdade, né, e a autoridade. A gente escuta
muita coisa sobre Paulo Freire, né? A gente vê muitas pessoas falando sobre Paulo Freire. E muitas vezes elas não sabem nem o que elas estão dizendo. Porque se você lê esse texto, leu esse livro, lê o livro. Leia o livro. Para depois não dizer, a interpretação do Daniel. Não. Está aqui. Paulo Freire em nenhum momento defende a liberdade sem limites. Que a gente vê muitas vezes redes de ensino que são supostamente uma perspectiva freiriana, né? E que as pessoas compreendem a forma como aquele sistema de ensino avalia, por exemplo, como sendo uma perspectiva freiriana de aprovação, aprova todo mundo. Eu vi um vídeo esses dias sobre... era um canal do YouTube que rechaçava Paulo Freire, e aí tinha todas aquelas críticas que a gente já sabe que muitos canais, muitas pessoas têm. E aí um dos comentários abaixo era exatamente essa ideia de que a minha rede assumiu essa perspectiva freiriana e agora aprova todo mundo. Paulo Freire nunca disse isso. Paulo Freire nunca mandou aprovar todo mundo. Nunca mandou aprovar todo mundo. Pelo contrário, ele diz que a liberdade ela precisa ser estimulada, mas há um limite. Não é o laissez-faire, não é o deixa fazer, não é o faça o que quer. Não é, em nenhum momento ele disse isso. Pelo contrário, ele diz que a autoridade é necessária. O controle é necessário. Nós precisamos controlar de forma que não seja autoritário. Nós precisamos controlar. Porque o limite, na perspectiva de Paulo Freire, é que vai nos dar as opções de vida. Então, se eu tenho essa opção, se eu tenho essa opção, cada uma delas vai até um determinado lugar. Ou seja, cada uma delas tem um limite. É isso que Paulo Freire diz. Ele diz que a gente não transfere conhecimento, mas a gente cria possibilidades. E essas possibilidades entram justamente nesse caminho de opções de vida que ele diz que nós precisamos oferecer ao nosso estudante. Né? Então, assim, os que não fazem a opção, os que não optam, né? Pensam que pode-se fazer tudo. Então, eu como professor não posso deixar os meus alunos fazerem tudo. Eu como professor preciso compreender as características do meu alunado, as suas possibilidades e as suas limitações, as suas especificidades, mas em nenhum momento Paulo Freire mandou aprovar todo mundo. O que ele diz é justamente que a gente precisa ter responsabilidade com o ato de decidir. Então, a responsabilidade e a autonomia, elas estão justamente no celeiro do limite, no celeiro da liberdade, da opção que a gente vai ter. Né? Então, os sujeitos que são mais experientes, os pais, os professores, precisam apostar nessa ideia de limites com seriedade. Né? O limite que vai apresentar o valor das coisas ao estudante. O limite que vai compreender o erro e retomar o que for necessário ser retomado. Então, nesse sentido, a autoridade e o limite, elas são extremamente necessárias e defendidas. Porque é a partir deles, é a partir do limite e a partir da autoridade que nós vamos apresentar ao estudante uma experiência equilibrada de vida. Porque, na realidade, na vida prática, em nenhum momento nós podemos fazer o que quisermos. Fazer o que der na telha. A realidade prática nos impõe limites. E nós também precisamos impor esses limites. Mas não de forma autoritária. É isso que Paulo Freire defende. Que nós sempre pensemos na condução das opções de vida desse sujeito
com equilíbrio, com responsabilidade e tomando partido. Não há essa ideia de deixe fazer, faça o que quer, porque Paulo Freire disse isso. Não é isso. Não é isso. Leiam bem esse tópico. Ensinar exige liberdade e autoridade que vocês vão compreender. Seguindo, no tópico 5, ensinar exige tomada de consciência das decisões. E aí conecta justamente com a ideia de autonomia e liberdade, né? Então, se eu considero que o processo educativo é uma forma de intervir no mundo, se eu considero que essa intervenção pode mudar realidades, que a história desse sujeito não é engessada, que ela é viva, eu jamais vou compreender que o processo educativo que eu estou fazendo ele é sem intenção. Ele é cheio de intencionalidades. O que é a BNCC, por exemplo, se não um conjunto de intencionalidades? Coisas que eu quero que o meu estudante aprenda. Então, não existe neutralidade. Então, o ensino dos conteúdos para uma educação consciente jamais pode se pautar na transmissão de conteúdos. Na transmissão apassivada, ou seja, na transmissão sem reação. Jamais pode ser assim. Porque senão a gente corre o risco de formar uma sociedade hipócrita, de formar uma sociedade que se satisfaça com a ideia de que as injustiças não precisam ser confrontadas, de que a esfoliação e a exploração dos homens e mulheres tá legal. Não é isso que a gente quer. A gente não tá fadado a suprir necessidades do mercado, a estar condicionado a uma determinada coisa. Eu, como professora, que acredito na mudança, não posso achar que o ensino que eu pratico vai ser apassivado. Tampouco vou achar que a minha missão é transformar o mundo. Não posso. Minha função profissional ou a minha função como cidadã não é jamais transformar o mundo, mas transformar realidades. Ou seja, pensar naquilo que é execuível, possível. Eu não consigo transformar a realidade da minha cidade por completo, mas eu consigo transformar na minha sala. Eu consigo transformar daquele estudante que eu vejo que está interessado. Então, é nessa perspectiva que as minhas decisões precisam fazer sentido. Então, as minhas decisões elas vão fazer sentido na minha realidade, para melhorar o ensino naquela realidade. Porque é lá que eu desenvolvo o meu papel pedagógico relevante. É com aqueles estudantes. É com aqueles estudantes que eu preciso compreender a minha capacidade de mobilização. E é por isso que esses estudantes comigo precisam ter uma experiência educativa arrebatadora. Precisam ter uma experiência educativa genuína. Precisam ter uma experiência que seja diferenciada. Então é dessa forma que eu preciso ser consciente, um professor consciente. Consciente de promover esse tipo de experiência. E de não reproduzir apenas. Não é essa a intenção. A intenção é produzir uma experiência genuína. É produzir uma experiência escolar que seja significativa, que seja diferencial na vida desse estudante. Seguindo, no tópico 3.4, ele dá um exemplo da humildade que ele defende. Sabe qual é esse exemplo? Ele diz assim: ensinar exige saber escutar. Isso é tão simples. Ensinar exige saber escutar.
Mas muitas vezes a gente, no alto da nossa arrogância, na sala de aula, a gente esquece disso. Né? Então, o exercício da escuta é fundamental para que eu crie mecanismos para atender às demandas estudantis. Obviamente, muitas vezes na maioria das vezes, ou se não todas as vezes que eu estou fazendo a mediação do conhecimento, eu preciso dar conta de um programa curricular. Eu preciso dar conta desse programa curricular. Mas esse programa curricular, ele não faz sentido se eu não conseguir articular ele às demandas dos estudantes. Então, eu preciso deixar de falar para eles e falar com eles. Eu preciso deixar de falar para o meu estudante para falar com o meu estudante. É forte isso, né? As práticas autoritárias, que geralmente partem para o campo do silenciamento, da não oportunidade de comunicação e do silêncio, que não é o silêncio reflexivo, porque muitas vezes a gente precisa do silêncio para assentar as nossas ideias, mas não é desse silêncio que eu estou falando. É do sentido de que o estudante não cria relações com o mundo. Eu não ofereço possibilidade desse sujeito criar relações com o mundo. Né? Então, na medida em que Paulo Freire nos diz que ensinar não é transferir conhecimento. Ensinar não é trabalhar com a verdade absoluta. Então, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos instigar a curiosidade desse estudante. Nós precisamos ouvir os seus anseios, as suas dúvidas, as suas perspectivas, os seus sonhos. Buscar a tolerância junto a esse estudante. Buscar o respeito. Recusar o fatalismo. Recusar que ele assente ou que ele crie a ideia de que ele não pode transformar a vida dele. Por isso que a prática pedagógica ela não se faz somente com conteúdos técnicos. Não se faz somente com conteúdos técnicos. Na minha sala de aula, eu interajo com os estudantes, eu converso. O estudante que está cansado, eu vejo que ele está cansado. O estudante trabalhador, como eu estou lecionando no ensino superior, tem essas características, mas eu trabalhei muito tempo na educação básica. E eu via na educação básica o estudante que estava com fome, o estudante que tinha em casa violência doméstica, o estudante que passava por diversas inseguranças. Então, o ensino que eu pratico e que eu defendo e que nós estamos aqui nessa perspectiva deste curso é esse ensino de perceber com humildade essas questões. De perceber que eu sou inacabada. Que eu aprendo constantemente com esse estudante. Que eu preciso compreender a leitura de mundo dele até para eu conseguir pensar no ensino que eu vou praticar. E pensar essencialmente que o estudante também constrói conhecimento. Mas isso, como Paulo Freire destaca, exige generosidade, exige humildade, amorosidade, que ele vai falar mais à frente, no último tópico. A gente precisa ser esse professor. No tópico 3.7, ele diz o seguinte, ó, ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica. Nesses tempos, né, de aceleração da vida, difusão da informação, porque informação não é conhecimento, mas tem muita informação, inclusive informação errada difundida. A gente ouvir que a educação é ideológica já assusta muita gente, mas a educação ela é e ela sempre vai ser ideológica.
porque ela é praticada por pessoas em contextos, como eu já disse, pessoas que defendem pontos de vista, né? E Paulo Freire, inclusive, diz que a ideologia, e aí eu não estou falando de caminhos A ou caminhos B, a ideologia, ela ardilosamente envolve a gente em qualquer perspectiva. Então, você que está assistindo esse vídeo, você também tem as suas ideologias. Então, as ideologias, elas nos envolvem involuntariamente. Elas nos envolvem. Elas nos envolvem, elas nos mostram uma dada realidade, elas amaciam ou amansam essa realidade a partir das ideologias que nos conduzem, né, que nós escolhemos ou que nos escolhem, enfim. E faz com que nós aceitemos determinadas coisas em favor dessa perspectiva ideológica. Então, tem pessoas que vão aceitar injustiças, que vão aceitar desigualdades, como se fossem naturais, né? Isso é a ideologia. A educação sempre vai ser atravessada pelas ideologias. Nas perspectivas neoliberais, a ideia, né, do capital como predatório, formas antiéticas de tratar as pessoas também tem destaque, né? Ou talvez eu já está dizendo alguma besteira. Mas o que eu quero dizer nesse sentido é que a minha postura, ela vai apresentar quais são as minhas ideologias. E é isso que eu queria dizer. Essa ideia, essa fala neoliberal que eu acabei de ter, deletem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. A forma como eu me comporto socialmente, ela vai dizer quais são as ideologias que eu creio, que eu sigo. Então, se eu defendo, ou se você conhece alguém que é preconceituoso, defende práticas preconceituosas, injustiças, grosserias, tem a ideia de que é possível, por exemplo, uma exploração desenfreada das pessoas, da natureza, do mundo. Segundo Paulo Freire, são perspectivas de uma ideologia dominante, né? Que é justamente essa que defende a educação neutra e que defende ou que acredita também no fatalismo. As coisas estão aí, não tem como mudar. Então, se eu acredito em determinadas coisas, eu naturalmente vou proceder o ensino a partir dessas crenças. Nesse sentido, que Paulo Freire diz que a educação, ela sempre vai ser fundada em discursos ideológicos pelos homens e mulheres que vão fazê-la. Cabe a nós escolher que modelo ideológico ou que discurso ideológico nós vamos defender. Se nós vamos defender discursos ideológicos preconceituosos, se nós vamos defender discursos ideológicos antiéticos, compreender que o cotidiano é feito de continuidades ou de rupturas. Se nós vamos optar por ideologias que confrontem a realidade ou que conformem, se nós vamos defender ideologias que busquem o fatalismo ou o questionamento, ideologias de preconceito ou de respeito, de inclusão ou de segregação, mas a ideologia ou a educação jamais se apartará das ideologias. Isso é inevitável. Então, nós precisamos ouvir, enxergar bem a nossa realidade, compreender que nós precisamos trabalhar para uma sociedade mais justa e
fazer uma opção. Que tipo de discurso ideológico eu vou seguir? E aí vocês pensem no discurso ideológico de vocês. E assim, caminhando para o final, né? Porque a gente vai ter o tópico 3.8 e 3.9, que é o último. O tópico 3.8 é ensinar exige disponibilidade para o diálogo. Então, não há educação que seja ética, que não seja pautada no debate, que não seja pautada na ideia de que eu posso aprender e posso ensinar com o meu aluno. Inclusive, esse modelo, que foi o modelo que a gente conseguiu nesse momento, mas não é esse modelo de ensino remoto, sem aula, né? Com os estudantes, só com os vídeos, para mim não é um modelo ideal, sabe? Porque justamente ele limita essa capacidade de diálogo. A gente vai ter outros espaços de diálogo, mas ele limita a capacidade de diálogo, na minha compreensão, né? Mas esse diálogo, vocês vão poder perceber a minha opção pelo diálogo no momento em que eu assumo que sou ignorante em determinados aspectos, que não tenho por que não ser segura dessa incompletude, não há problema em dizer isso. Que eu sou uma apaixonada pela educação, acho que vocês já perceberam isso, pelo conhecimento que ela proporciona. Que eu sou uma pessoa extremamente desconfiada, especialmente nos meios de comunicação, né, e tudo que eles nos apresentam, as coisas que a gente acredita, né? Por isso que nós precisamos estar em constante estado de alerta. O diálogo exige a tessitura de críticas, a capacidade de ouvi-las, e sem esse movimento não há ensino. E para fechar isso, nós temos o tópico que diz ensinar exige querer bem aos estudantes. Para mim, e eu concordo muito com o que o Paulo Freire diz aqui, que não há processo de ensino, não há processo de inteligibilidade, não há processo de aprendizagem com sucesso fora da afetividade. Eu sou mais feliz como professora porque eu gosto de ser professora. Eu amo ser professora. Eu gosto de estar com os meus estudantes. E eu tenho muitos estudantes difíceis. Eu já tive muitos estudantes difíceis na educação básica. Mas eu gosto do que eu faço. Eu quero bem as pessoas que estão comigo no processo educativo. Eu vejo boniteza na experiência pedagógica. Eu vejo que a experiência pedagógica ela tem ideologias e que a gente pode problematizar essas ideologias, não tem problema. Questionar essas ideologias. Eu vejo que há capacidade científica no processo educativo. Eu vejo humanidade. Então, para mim, não há processo educativo sem humanidade. Eu comecei essa aula dizendo isso, vou terminar essa aula dizendo isso. Então, educação, minha gente, não é uma experiência opaca. Não é uma experiência fria. Não é a repressão das emoções. Não é a falta de rigor, não é a indisciplina. É a autoridade com liberdade, ou liberdade com autoridade. É a simplicidade, é o discernimento intelectual. Tudo isso para mim compõe a educação. Então eu acho que esse tipo de leitura e esse tipo de conhecimento é um conhecimento para a vida. Porque a gente precisa aprender a ver a boniteza e a alegria nas coisas ao nosso redor. Espero que você tenha gostado. Espero que essa aula tenha sido bacana para você. Vamos começar agora as discussões sobre pedagogia do oprimido, no módulo 2. Aguardo vocês. Um abraço.